O país só começou a estabilizar-se em 1924. Os movimentos políticos extremistas perderam o apoio popular. Com a ajuda do capital americano, a economia começou a se recuperar. Em 1926, a Alemanha foi admitida na Liga das Nações. No entanto, o impacto brutal da crise de 29 passou uma nova rasteira na economia alemã. O capital americano, vital para que a Alemanha continuasse a reerguer-se, foi cortado de uma só vez. A Alemanha não possuía domínios imperiais para criar um mercado autônomo em relação à economia internacional e, assim, manter sua própria economia de pé. Não demorou para que o desemprego assolasse o país. O desespero tomou conta da população. Proporcional à quantidade de desempregados era o crescente número de adeptos e simpatizantes dos dois principais partidos políticos da Alemanha, nazista e comunista. Nas últimas eleições, antes de a crise econômica estourar, o NSDAP havia obtido 800 mil votos e conquistado 12 cadeiras. Nas eleições parlamentares realizadas em setembro de 1930, o NSDAP obteve 6,5 milhões de votos, o que lhe deu o direito de colocar 107 deputados no Reichstag. REICHSTAG. Nas eleições presidenciais de abril de 1932, Hitler angariou 3,4 milhões de votos, e nas eleições parlamentares do mesmo ano, o NSDAP conseguiu 230 cadeiras, 100 a mais do que o segundo partido mais votado, o Partido Social Democrata, SPD. Os comunistas também obtiveram uma quantidade considerável de votos, embora bem aquém do NSDAP. Os nazistas e comunistas confrontavam-se abertamente nas ruas. Na Alemanha, cada partido tinha seu braço armado. O Partido Social Democrata contava com a Reichsbanner, os nacionalistas conservadores com o Stahlhelm, capacete de aço, o Partido Comunista com a Rotkampfverbund, ROTKA, trema no A, MPFERBUND, e o Partido Nazi com a Sturmabteilung, STURMABTEILUNG, SA, seção de assalto. Esta última iria se mostrar mais eficiente. E se Hitler dominava boa parte do parlamento, eram seus militantes que impunham a hegemonia nas ruas por meio de gigantescas manifestações e frequentes passeatas. Estabilidade nunca foi uma característica do histórico parlamentar da República de Weimar. Era cada vez mais difícil criar uma maioria parlamentar e mantê-la, principalmente depois da contínua ascensão de partidos extremistas. Os comunistas não admitiam, em hipótese alguma, juntar-se aos socialistas. Segundo a doutrina disseminada pelo Internacional Comunista, conhecida pela forma abreviada Comintern, formulada de acordo com as ordens de Joseph Stalin, o líder do Partido Comunista Soviético, os social-democratas não eram nada além de traidores da classe dos trabalhadores, chegando a ser rotulados de social-fascistas, pois em quase nada se diferenciaram dos fascistas. Diferenciariam dos fascistas. O Partido Comunista Alemão acatava fielmente todas as ordens recebidas de Moscou por meio da Internacional Comunista. Sua principal preocupação era a chegada do nazismo ao poder e a sua grande quantidade de afiliados. A Comintern definiu o nazismo como uma ditadura terrorista do grande capital e tinha a esperança de que Hitler, ao estabelecer-se no poder, exploraria o proletariado a tal ponto que os lançaria para os braços do Partido Comunista Alemão. A partir daí, seria questão de tempo para que a Revolução Proletária se concretizasse. Os partidos da direita não extremista, por sua vez, não conseguiam encontrar um meio termo em relação a Hitler. Ele reivindicava a chancelaria a qualquer custo. Por isso, a direita convencional considerava Hitler um adversário em potencial e perigosamente radical. A partir de julho de 1932, os partidos contrários a Hitler iniciaram uma série de manobras políticas para evitar que ele chegasse ao posto de chanceler. As tentativas não tiveram resultado, pois Hitler venceu nas urnas. Em 30 de janeiro de 1933, o presidente da República de Weimar, Marechal Paul von Hindenburg, declarou Hitler oficialmente chanceler. Ele apressou-se em formar um gabinete com o apoio dos nacionalistas conservadores alemães. Depois de fracassar em sua tentativa de golpe em 1923, Hitler jurara que nunca tentaria outro assalto violento ao poder. Ele prometeu a si mesmo que chegaria ao governo de forma legal por via eleitoral. Entretanto, essa conduta democrática contradisse sua atitude ao adquirir o poder. Com surpreendente rapidez, Hitler desmantelou toda a estrutura democrática da Alemanha. Acabou com a autonomia dos Länder, Estados Federais, ordenou a dissolução dos outros partidos políticos, só restando o seu, e proibiu sindicatos livres. Não hesitou em recorrer ao uso da violência, aplicando-a contra membros de seu próprio partido, como aconteceu na Noite das Facas Longas, de junho de 1934.
Uma grande parte de líderes da milícia nazista, a SA, foi executada para não oferecer nenhum risco à hegemonia de Hitler. Porém, seria o mais grotesco dos erros históricos não explicitar que Hitler contava com um massivo apoio popular. Com ele no posto de chanceler, ocorreram as últimas eleições democráticas realizadas em março de 1933. Os comunistas obtiveram 4.845.379 votos e os social-democratas 7.176.050 votos. Mas Hitler obteve a maioria esmagadora de 17.265.823 votos, enquanto seus aliados, os nacionalistas, conseguiram 3.132.595 votos. A partir de então, não seriam mais convocadas eleições e sim plebiscitos. A popularidade de Hitler era inquestionável. Um exemplo foi o que aconteceu no território do Sarre. Essa rica região mineira e industrial havia sido segregada da Alemanha ao fim da Primeira Guerra Mundial e colocada sob controle da Liga das Nações. Como a França desejava administrar o Sarre, ficou estabelecido que em janeiro de 1935 a população dessa região decidiria por meio do plebiscito se pretendia unir-se à França, voltar para a Alemanha ou continuar sob a tutela da Liga das Nações. Nesse momento, a ditadura nazista já possuía firmes raízes na Alemanha. Hitler não teve permissão para ir até o Sarre fazer campanha política. As forças policiais de países membros da Liga das Nações foram encarregadas de cuidar da ordem do plebiscito para evitar a violência entre os partidos políticos. Os partidos antinazistas alemães, proibidos pelo Terceiro Reich, iniciaram uma campanha contra a reintegração do território à Alemanha. Contudo, a região concentrava uma população majoritariamente proletária e católica, vulnerável às promessas do nazismo. Uma maioria absoluta de 90,8% dos votos apoiou a integração do Sarre ao Terceiro Reich, país que Hitler controlava com mão de ferro. Após a turbulenta experiência da República de Weimar, muitos alemães mostraram-se satisfeitos com a aparente estabilidade política que surgiu com o regime nazista. As medidas colocadas em prática por Hitler reativaram a economia rapidamente e combateram o desemprego. O perigo comunista temido por muitos alemães desvaneceu-se, porém o fato decisivo para gerar esse enorme apoio a Hitler foi a recuperação do orgulho nacional dos alemães. Somente o Führer poderia libertá-los dos humilhantes grilhões de Versalhes. De fato, a proposta política de Hitler era esta: colocar um ponto final às humilhações sofridas desde 1919 e recolocar a Alemanha em seu posto de potência mundial. Wagner, Hitler e os festivais de Bayreuth, não sei, B-A-Y-R-E-U-T-H. Hitler tinha uma admiração especial pelo compositor clássico Wagner e as suas peças. Chamavam sua atenção, em especial, os temas referentes à mitologia germânica, abordada de forma admirável pelo compositor. O Teatro Festspielhaus, não sei, F-E-S-T-S-P-I-E-L-H-A-U-S. Em 1876, o próprio Wagner abriu o Festival de Bayreuth, num teatro projetado e erguido com o propósito de representar as obras wagnerianas. Richard Wagner, Leipzig, L-E-I-P-Z-I-G, 1813 até 1883. Nasceu em Leipzig e morreu em Veneza. Tá? Ele viveu de 1813 até 1883. Um dos grandes compositores do romantismo, parte de sua obra inspirada na mitologia germânica. Daí a admiração despertada em Luís II da Baviera e no próprio Hitler. Aí tem várias peças aqui, né? Principais peças de Wagner representadas. Não sei pronunciar esses nomes, tá? L-O-H-E-N-G-R-I-N. Aí a outra peça. T-A-N-N-H-A, trema no A, U-S-E-R. Tristão e Isolda. O Anel do Nibelungo, a Valquíria, o Ouro do Reno, Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses, os Mestres Cantores de Nuremberg. Celebridades que assistiram ao primeiro festival em 1876. Kaiser Guilherme I, Luís II da Baviera, Friedrich Nietzsche, Edvard Grieg, aí tem outro nome aqui, ó, P-I-O-T-R, espaço, T-C-H-A-I-K-O-V-S-K-I, e Franz Liszt, L-I-S-Z-T. Aí tem mais ou menos como é que era aqui na estrutura do teatro. Mostra aqui onde era a plateia, aliás, o acesso principal, a plateia, a frente do palco, o palco, os bastidores e aí no meio aí a cortina, né? Olha aqui. Legal como é que é isso. Olha só que legal o que eles fizeram aqui no livro. Uma arte representando muito bem como é que era o teatro à época, né?
Aí pulei uma informação aqui, à medida que eu estava lendo o texto, veja só. Conforme aumentava o número de desempregados, crescia o de adeptos do partido nazista. E também, outra informação, as forças da direita não extremista hesitavam em apoiar Hitler. Agora uma fotografia com a seguinte legenda. O Partido Comunista Alemão, KPD, era a maior organização comunista da Europa Ocidental. Olha só a fotografia aí, ó. Vamos lá então, capítulo 4 do volume aqui, né? Uma Europa dividida diante de Hitler. Enquanto a Polônia e a Tchecoslováquia temiam o crescimento do poder militar da Alemanha, a França insistia numa política pacifista e o Reino Unido defendia o equilíbrio de poderes. E aí tem uma foto aqui também, uma imagem aqui, que preenche toda uma página aqui da obra, com a seguinte legenda. Manifestação de desempregados em Londres. Os graves problemas sociais desviaram a atenção do povo britânico das questões internacionais. Veja só. Uma das imposições do Tratado de Versalhes foi limitar o tamanho do exército alemão a uma força armada que não ultrapassasse 100 mil homens. Essa força ficaria conhecida como Reichswehr, Defesa do Império, REICHSWEHR, e ela não podia possuir carros de combate, aviões ou artilharia pesada. Também foi proibido o serviço militar obrigatório, e a Reichswehr podia ser composta apenas por soldados profissionais. O objetivo era evitar que, em caso de guerra, uma enorme massa de reservistas fosse convocada para constituir um exército. Essas imposições foram especialmente dolorosas para os alemães. Na Alemanha, a classe militar possuía um prestígio sem paralelo nos outros países europeus. Durante a Revolução de 1848, os revolucionários liberais haviam falhado em sua tentativa de promover a unificação nacional, pois o parlamento reunido em Frankfurt perdeu-se em discussões estéreis. A unificação só foi conseguida pela ação do exército prussiano, que resistiu vitorioso a 3 conflitos: a Guerra dos Ducados, a Guerra Austro-Prussiana e, sobretudo, a Guerra Franco-Prussiana de 1870, e fez da Alemanha o Segundo Reich. Portanto, na história alemã, o exército sempre foi uma peça-chave. O serviço militar era visto com muito prestígio pela cultura germânica, e o Tratado de Versalhes impediu que muitos alemães pudessem sonhar em fazer parte dessa instituição. Além disso, o contingente restrito da Reichswehr e seu frágil armamento deixava a Alemanha vulnerável a seus vizinhos. Nada impedia que esses países, incluindo a Polônia e a Tchecoslováquia, investissem em tropas numerosas e bem equipadas. Essas restrições acabaram alimentando a criatividade dos militares alemães. Em comparação com os países vencedores, os alemães souberam analisar mais criticamente os resultados da Primeira Guerra Mundial, de modo a compreender seus pontos fracos e estudar o que deveria ser feito para fortalecer seu exército e assim prepará-lo para o momento da revanche. Como estava limitada a um pequeno contingente, a Reichswehr selecionou os mais capacitados do antigo exército alemão para fazerem parte das forças armadas. Dessa forma, o limite de 100 mil soldados imposto por Versalhes acabou convertendo a Reichswehr num seleto e brilhante núcleo militar com todas as condições para treinar novos soldados e colocar de pé o novo exército sob as ordens de Hitler. Muitos oficiais da Reichswehr alcançariam fama mundial. Um deles foi Heinz Guderian, um militar que, durante a Segunda Guerra, seria o melhor teórico europeu sobre o uso de blindados nos campos de batalha. Guderian. O tanque havia sido uma das grandes novidades da Primeira Guerra Mundial e a Reichswehr estava proibida de possuí-lo. Entretanto, graças às teorias de Guderian, o tanque iria se tornar, dentro de alguns anos, uma arma decisiva nos campos de batalha. Outro oficial alemão que teria papel decisivo na Segunda Guerra seria Kurt Student. Mesmo com a Reichswehr proibida de ter aviões, ele elaborou as bases do corpo paraquedista alemão, o que teve mais êxito durante a Segunda Guerra. Já o engenheiro Walter Dornberger soube aproveitar uma brecha do Tratado de Versalhes, como durante a Primeira Guerra. Os mísseis não foram usados como arma militar, seu aperfeiçoamento não foi proibido à Reichswehr. Assim, Dornberger iniciou o desenvolvimento da maior inovação tecnológica da Segunda Guerra, a arma que hoje é conhecida como míssil balístico, lançado na época como o famoso V2 e empregado ao final da Segunda Guerra. Precursor dos modernos foguetes, o V2 atingia velocidade até 4 vezes superior à do som, tornando-se totalmente silencioso e quase invisível. Mas por não ser de alta precisão, não conseguia mirar qualquer coisa menor do que uma cidade. O V2 não chegou a ser decisivo para o desfecho da Segunda Guerra. Seu grande efeito foi aterrorizar os inimigos, especialmente os ingleses, já que a sua interceptação era praticamente impossível. Porém, mais do que novas armas, o maior feito da Reichswehr foi formar um exército com 2 grandes qualidades. A antiga tradição de respeito à ordem, à hierarquia e ao espírito de caça que caracterizou por muito tempo o exército prussiano, chamado pelos próprios alemães de
disciplina de cadáveres, CADAVERDISZIPLIN, foi substituída por um clima de profunda camaradagem entre oficiais e soldados. Desde então, a melhor qualidade que um oficial poderia manifestar era a capacidade de entender-se com seus homens de modo a estimulá-los a darem o melhor de si. Durante a Segunda Guerra Mundial, nenhum exército em combate conseguiu alcançar o grau de coesão interna demonstrado pelos alemães. Além disso, a Reichswehr adotou o princípio de conceder o máximo de iniciativa e autonomia operacional aos baixos escalões. Assim, os soldados não ficariam parados em combate à espera de ordens superiores e aprenderiam a tirar proveito das circunstâncias. A maior responsável pelo sucesso alemão no campo de batalha da Segunda Guerra foi essa tática de missões AUFTRAGTAKTIK, e não uma suposta superioridade em armas e equipamentos. A Reichswehr era, portanto, um exército pequeno, mas muito eficaz. Durante os últimos anos da República de Weimar, seus oficiais trabalharam em planos detalhados para expandir suas forças quando chegasse o momento certo. E esse momento não poderia ser outro senão a chegada de Hitler ao poder em janeiro de 1933. Poucas semanas depois de assumir o posto de chanceler, Hitler convocou os principais chefes militares alemães para comunicar-lhes que o momento do rearmamento havia chegado. Esse rearmamento seria feito em segredo e deveria ser iniciado imediatamente. Dessa maneira, burlando as cláusulas do Tratado de Versalhes, a Reichswehr pôde exceder os limites de armas autorizados, assim como encomendar armas à indústria. É claro que esse rearmamento não passou despercebido aos demais governos europeus. Se tivesse tomado uma atitude, o exército alemão de 1933 não teria nenhuma condição de resistir a uma intervenção militar estrangeira, mas nada foi feito. A Polônia era o país que mais deveria temer o renascimento do poder militar alemão. Nem mesmo a República de Weimar, com sua vocação pacifista, dignara-se a assinar um tratado reconhecendo as novas fronteiras germano-polonesas, estabelecidas depois da Primeira Guerra Mundial. Hitler, no entanto, em uma manobra política, assinou um pacto de não agressão com a Polônia em 1934, erroneamente interpretado pelos poloneses como uma renúncia ao propósito de revisar o Tratado de Versalhes, ficando mais tranquilos em relação à Alemanha. Na França, o pacifismo dominava a opinião pública e encontrava abrigo no governo. O trauma pelas terríveis perdas causadas pela Primeira Guerra ainda estava presente, e a população francesa rejeitava a ideia de aventurar-se numa nova guerra. Ainda antes de Hitler chegar ao poder, a França havia investido na construção de uma série de fortificações em sua fronteira com a Alemanha, a linha Maginot, Maginot, um complexo de casamatas, vias subterrâneas e postos de observação construído entre 1930 e 1936 e considerado na época o maior empreendimento tecnológico militar da história. A única iniciativa realmente audaz do governo francês em relação a Hitler foi a assinatura de um tratado de aliança com a União Soviética. Como isso ocorrera antes da Primeira Guerra Mundial, a França e a Rússia estavam vinculadas por um pacto pelo qual se comprometiam a prestar ajuda militar contra a Alemanha. No entanto, quem governava Moscou às portas da Segunda Guerra não era mais os czares, e sim Stalin. Por isso, o pacto com a União Soviética dividiu a opinião pública da França e de governos estrangeiros, incluindo países aliados da França na Europa Oriental, como a Romênia e a Polônia, bem como o governo britânico. Esses países não admitiam a União Soviética como aliada. No Reino Unido, as aspirações hegemônicas sobre a Europa manifestadas pela França após o fim da Primeira Guerra Mundial foram uma fonte permanente de receios. A política britânica manteve-se fiel ao seu princípio de que a Europa devia ter um equilíbrio de poderes com nenhuma nação sobrepondo-se às demais. Por isso, a recuperação do poder político e militar da Alemanha não foi mal vista pelos britânicos. Não era de se espantar também que o governo britânico fosse o primeiro a fazer um acordo com o Terceiro Reich, em evidente contradição ao Tratado de Versalhes. O Acordo Naval Anglo-Germânico de junho de 1935 permitia que a Alemanha aumentasse sua marinha de guerra para muito além do estabelecido após a Primeira Guerra Mundial, apesar de uma ressalva britânica que limitava a quantidade de navios de guerra alemães a um contingente que não ameaçasse a Marinha Real Britânica. O temor causado pelo ressurgimento militar da Alemanha manifestou-se principalmente em Moscou, pois os soviéticos perceberam que a esperança de que o proletariado alemão se voltasse contra a ditadura nazista não passava de uma ilusão. Dessa maneira, a política internacional da União Soviética teve de sofrer profundas mudanças. Os líderes soviéticos começaram a levar a sério os planos que Hitler havia exposto em seu livro Minha Luta. Eram planos de aniquilação da ideologia marxista, base do governo soviético. Em seu livro, Hitler escreveu que a Alemanha devia abrir mão de expandir-se em direção ao Mediterrâneo ou a outros continentes para concentrar-se em recuperar o que ele considerava a essência da história alemã, a expansão para o leste. Ao leste, Drag nach Osten, sei lá, D-R-A-G, espaço N-A-C-H, espaço O-S-T-E-N. A Polônia temia os alemães que nunca concordaram com as fronteiras impostas pelo Tratado de Versalhes. E aí tem uma figura aqui, pessoal, que apresenta a seguinte legenda. A instabilidade política da Terceira República Francesa impediu o país de desenvolver uma política forte para fazer frente à Alemanha. Esta figura aqui, tá?
E aí vem uma imagem com a seguinte legenda: partidários do apaziguamento, Daladier e Chamberlain, Churchill no centro defendia ideias opostas. Não sei como é que pronuncia esse nome. Aí vem um mapa, né? Os estados autoritários e totalitários na Europa de 1934 a 1939. Países democráticos, na época, né? Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Países Baixos, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, França e Turquia, e também Tchecoslováquia. Países com governo autoritário. Aí vinha Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Áustria, Hungria, Romênia, Iugoslávia, Bulgária, Albânia, Grécia e Portugal. Países fascistas, Alemanha e Itália. Também aqui tem a Prússia Oriental. Ditadura comunista, União Soviética. Tá? Guerra Civil entre 1936 e 1939, Espanha. Espanha estava em guerra civil nessa época, né? Vamos continuar agora. Vamos ler essa parte aqui destacada. Guerra da Abissínia. O fascismo italiano aventura-se na África. Aí tem uma fotografia aqui com a seguinte legenda: o exército abissínio carecia de armamento mais moderno. Caminhões e metralhadoras, como os desta imagem, eram raros. Olha só. Em outubro de 1935, a Itália fascista deflagrou uma invasão à Etiópia, conhecida então por Abissínia. A tensão entre os dois países já estava presente desde o início de novembro de 1934, e o novo contexto internacional foi decisivo para estimular a investida italiana. Unificada tardiamente, a Itália encontrou o mundo colonial já dividido entre as potências europeias e imperialistas, restando para seu domínio apenas territórios pobres e distantes da África, Líbia, Eritreia e parte da Somália. Na tentativa de conquistar a Abissínia, os italianos sofreram uma grande derrota em Adwa, 1896, o que feriu profundamente o orgulho nacional. O fascismo de Mussolini sempre teve um claro componente imperialista. A ideia de um novo Império Romano tinha grande destaque na propaganda fascista. Mussolini queria transformar a Itália em uma grande potência e sabia que só o conseguiria desafiando os interesses britânicos e franceses. A Itália ficara muito frustrada com os parcos ganhos territoriais obtidos ao final da Primeira Guerra. Não tinha, contudo, força suficiente para desafiar a ordem internacional. O surgimento do Terceiro Reich de Hitler abriu um caminho importante para a concretização dos planos italianos. Os dois países tornaram-se grandes aliados em seu objetivo comum de rever a ordem estabelecida em Versalhes. Em abril de 1935, representantes do Reino Unido, da França e da Itália reuniram-se na cidade italiana de Stresa para articular uma frente comum contra o revisionismo nazista. Mussolini acreditava que, em troca de seu apoio, a França e o Reino Unido fariam vista grossa a uma aventura colonialista italiana na Etiópia. Assim, em outubro de 1935, as tropas italianas avançaram contra as etíopes. A campanha durou 8 meses até maio de 1936. Analistas militares ocidentais haviam previsto que ela duraria pelo menos 2 anos. Dessa vez, os etíopes não puderam repetir o sucesso do século XIX e foram completamente derrotados. Os italianos satisfizeram, seu orgulho nacional. Porém, se a campanha não exigiu grande esforço militar, ela desencadeou uma verdadeira tormenta diplomática. A Itália foi condenada como nação agressora pela Liga das Nações e sofreu uma série de sanções econômicas. Essas medidas só foram possíveis porque a França e o Reino Unido reaprovaram a conduta italizana. E isso causou grande indignação na Itália, pois com exceções das possessões coloniais belgas, portuguesas e espanholas, o resto da África estava subjugado por britânicos e franceses. Ficou claro que a França e a Grã-Bretanha atuavam somente em defesa de seus interesses imperiais, e logo Mussolini e muitos de seus compatriotas compreenderam que as grandes potências nunca aceitariam a Itália como uma sócia de mesma grandeza. Assim, os italianos começaram o flerte com o Terceiro Reich, já que a Alemanha não aderira às sanções econômicas contra a Itália e não condenaram o ataque à Etiópia. Continuando. Em seu livro, Hitler escreveu que a Alemanha devia abrir mão de expandir-se em direção ao Mediterrâneo ou a outros continentes para concentrar-se em recuperar o que ele considerava a essência da história alemã, a expansão para o leste, sobre os países eslavos, em especial a Rússia e a Ucrânia. A ambição de Hitler centrava-se muito mais no território da União Soviética do que nos impérios coloniais da França ou da Inglaterra. Na Primeira Guerra Mundial,
O exército alemão derrotara, como um rolo compressor, as tropas czaristas. Logo, essa recordação entre os russos era de profundas humilhações. No período entre as duas guerras, a União Soviética tornou-se significativamente mais industrializada e suas forças armadas fortaleceram-se. Contudo, no extremo leste da União Soviética, havia ameaça do Japão sobre a Manchúria. Por isso, Stalin reativou sua política internacional tentando aproximar-se de outros países que se sentiam ameaçados pela Alemanha. Daí veio o pacto com a França comentado anteriormente e no verão de 1935 foi dada uma ordem aos diferentes partidos comunistas, por meio da Comintern. Eles deviam abandonar a política de combate aos social-democratas e a outras forças de esquerda e tentar formar frentes populares. A intenção era evitar que em outros países europeus se estabelecessem governos anticomunistas e pró-fascistas, aliados potenciais de Hitler, e procurar, ao contrário, levar ao poder governos dispostos a aliar-se com a União Soviética. Essa mudança radical, no entanto, não poderia surtir resultados imediatos. Desde sua ascensão ao poder na Rússia, os comunistas desenvolveram uma propaganda escancarada contra os regimes democráticos da Europa Ocidental, rotulando-os sistematicamente como capitalistas, opressores das massas operárias e imperialistas. A ideologia oficial da União Soviética, o marxismo-leninismo, era, segundo os próprios soviéticos, a adaptação dos preceitos marxistas ao contexto imperialista. Por isso, desde o início, Moscou tentou incitar os povos colonizados a revoltarem-se contra as metrópoles, já que cabia a eles, tanto quanto ou mais que os proletários nos países industrializados, serem os protagonistas da revolução. Era difícil acreditar que Stalin se dizia agora um aliado pronto para conter o avanço fascista em defesa da mesma democracia burguesa que antes criticara tão duramente. A União Soviética só foi admitida na Liga das Nações em 1934, e mesmo assim isso não significou que as democracias ocidentais estavam dispostas a aceitá-la como aliada. O colossal plano de rearmamento soviético também não passou despercebido aos líderes ocidentais, conscientes de que esse arsenal poderia ser utilizado não só para defender-se da Alemanha. Além disso, longe de desenvolver um governo do povo, a União Soviética implementou um regime político baseado no puro terror. Desde 1933, Stalin realizara na União Soviética uma gigantesca faxina ideológica que retratava o paroxismo comunista pelo bem do governo do povo. Entre aspas. Milhões de pessoas foram presas e deportadas e centenas de milhares foram assassinadas. Centenas de milhares assassinadas. O mundo assistiu atônito à gigantesca onda de terror que, apesar dos esforços da propaganda soviética, não foi possível ocultar. Nem Hitler nem Mussolini podiam gozar a simpatia daqueles que acreditavam na democracia. Entretanto, até meados dos anos 30, ninguém havia aplicado o terror de massas em proporções tão extremas quanto a União Soviética. Em 1939, para cada prisioneiro de um campo de concentração nazista, havia 66 nos campos soviéticos, e mesmo com a orientação de unir-se aos demais partidos de esquerda para constituir a Frente Popular, o Partido Comunista da União Soviética não havia renunciado ao objetivo estratégico do comunismo internacional, acabar com o capitalismo. Todas essas evidências em relação à União Soviética não podiam ser ignoradas pelos governos ocidentais no momento crucial de definir uma conduta política para conter a Alemanha. Em julho de 1934, os nazistas austríacos tentaram tomar o poder em Viena por meio de um golpe de Estado. A Áustria havia se convertido, por obra do chanceler Engelbert Dollfuss, em mais uma ditadura da Europa Central. Porém, uma ditadura que pretendia não só acabar com as esquerdas, como também impedir a incorporação da Áustria ao Terceiro Reich. Os golpistas mataram Dollfuss, líder social cristão criador do fascismo austríaco, mas foram rapidamente contidos pelo exército austríaco. O governo nazista alemão declarou ao mundo não estar envolvido no acontecimento, o que era verdade, mas as potências ocidentais logo interpretaram a tentativa de golpe na Áustria como o início da ação revanchista germânica. A Itália foi o país que reagiu mais energicamente. Mussolini enviou tropas para a fronteira austro-italiana com a ordem de intervirem caso a Alemanha resolvesse invadir o país para apoiar os nazistas austríacos. Não deixava de ser uma ironia que justamente um país fascista, a Itália, tomasse a iniciativa de conter uma invasão à Áustria. Mas há uma explicação. A última reivindicação territorial italiana atendida fora a região de Alto Adige, conhecida pelos alemães como Tirol do Sul, e cuja população era majoritariamente de fala germânica. Até o final da Primeira Guerra, os italianos não haviam conseguido estabelecer sua soberania na região. Os tiroleses do Sul contavam com a manifesta simpatia dos pan-germanistas austríacos e alemães. Por isso, Mussolini temia que o revisionismo do Terceiro Reich atrapalhasse uma de suas principais reivindicações. O fato é que a política alemã de rearmamento clandestino e de expansão dos contingentes das Forças Armadas, iniciada em fevereiro de 1933, não foi abortada por nenhuma ação conjunta internacional. E em março de 1935, Hitler já se sentiu forte o suficiente para decretar abertamente a retomada do serviço militar, proclamar que seu exército iria expandir-se com novas divisões e criar uma força aérea, a Luftwaffe. A Reichswehr deixaria de existir para dar lugar à Wehrmacht,
Força de Defesa, WEHRMACHT, nome que entraria para a posteridade como a poderosa e eficiente máquina militar do Terceiro Reich. A Wehrmacht seria composta por 3 braços: a Força Terrestre, Heer, HEER, Naval, Kriegsmarine, e a Aérea, Luftwaffe. Aí tem uns desenhos aqui, né, pessoal? Algumas ilustrações. E primeiro aqui tem a seguinte legenda. Horst Wessel, não sei. Horst, espaço, Wessel. Esse é um nome, tá? Militante da SA e autor da letra do hino A Bandeira Hasteada. Foi o Marte oficial do Partido Nazista. Bandeira hasteada. Foi o Marte oficial do Partido Nazista. Aí tem aqui a ilustração dele, ó. Vou tentar colocar a luz aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Outra ilustração tá aqui com a seguinte legenda. O canhão antiaéreo de 88 mm, utilizado principalmente contra veículos blindados, foi uma das armas alemãs mais eficientes na Segunda Guerra. Não sei se vocês vão conseguir ver. Grande, né? É grande, era grande. Aí vamos aqui para as 2 últimas páginas antes da gente adentrar o capítulo 5. Adolf Hitler, de chanceler a Führer, líder de uma organização que não escondia sua natureza violenta e racista, Hitler alcançou o poder por meio do voto de uma população descontente com a falta de emprego e com a instabilidade política. Vamos ler aqui. Adolf Hitler nasceu na região austríaca de Braunau. Não sei como é que se pronuncia isso, gente. Braunau, espaço AM, espaço INN, em 20 de abril de 1889. Seu pai, Alois, A-L-O-I-S, não sei como é que se pronuncia também, era um funcionário da alfândega casado pela 3ª vez com a sobrinha Clara Pauls, não sei, P-O-L-Z, trema no O. O pai do jovem Adolf desejava que ele seguisse a carreira de funcionário público. Após a morte do pai, Adolf abandonou os estudos e passou a ter aulas de pintura, mas não conseguiu passar nos testes para ingressar na escola de arte. Depois da morte de sua mãe, em 1907, mudou-se para Viena e passou alguns anos sobrevivendo com a venda de suas pinturas para turistas e dormindo no albergue para indigentes. No início da Primeira Guerra Mundial, alistou-se como voluntário no exército austríaco e alcançou a patente de cabo. Ferido em um ataque com bombas de gás, ficou temporariamente cego. Foi condecorado com a Cruz de Ferro de 1ª e de 2ª classes. Após receber alta no hospital militar, foi contratado como informante infiltrado em grupos políticos e paramilitares. Assim, teve seu primeiro contato em 1919 com Deutsche Arbeiter, não sei mais pronunciar, é muito grande essa palavra. ARBEITERPARTEI, DAP, Partido dos Trabalhadores Alemães. Atraído pelas ideias do DAP, filiou-se e logo cresceu dentro do partido que, em 1921, mudaria seu nome para NSDAP, Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, ou de forma abreviada, Partido Nazi. NATIONALISZIALISTISCHE, espaço DEUTSCHE, espaço ARBEITERPARTEI. Esse aí era o nome do Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores. A difusão das ideias do NSDAP começou de forma tímida. Em novembro de 1923, Hitler e colegas do partido tentaram aplicar um golpe de Estado, o Putsch de Munique, PUTSCH. O golpe fracassou, resultou em mortes e seus articuladores acabaram presos. Os líderes do movimento, incluindo Hitler, ficaram detidos na prisão de Landsberg. Durante os 14 meses de cárcere, Hitler escreveu a primeira parte do livro Minha Luta, MEIN, espaço KAMPF. Após conseguir sua liberdade, no final do ano de 1924,
Hitler mudou sua estratégia política, decidiu que chegaria ao poder por vias democráticas. O fato é que em poucos anos ele conseguiu uma adesão eleitoral extraordinária. Em apenas 7 anos fez do NSDAP o partido mais votado na Alemanha, pegando carona na desilusão que tomou conta da classe trabalhadora desde a crise econômica que assolou o mundo ocidental em 1929. Em 30 de janeiro de 1933, foi eleito chanceler, mas viu-se obrigado a formar um governo de coalizão, do qual faziam parte só 2 companheiros de partido. Colocou o Partido Comunista e os sindicatos na ilegalidade, reestruturou o parlamento, garantindo que o NSDAP tivesse maioria absoluta e implantou uma ditadura de partido único, mas não esqueceu suas promessas eleitorais. Em 1935 já havia iniciado o rearmamento da Alemanha. Reinstituiu o serviço militar obrigatório e investiu na formação de um exército e uma marinha poderosos e em novas forças aéreas, deixando claro que não respeitava o Tratado de Versalhes. O aspecto mais característico de sua gestão foi a perseguição política e racial que iniciou no país. Criou uma rede de campos de concentração que serviriam de plataforma para livrar a sociedade alemã de elementos perigosos ao regime e de pessoas que, pertencentes a determinadas religiões, raças, pensamentos políticos, opção sexual e estado de saúde, poderiam prejudicar a pureza do Terceiro Reich. Essa política de perseguição e de repressão social foi acompanhada da adesão obrigatória de todos os cidadãos alemães ao novo sistema social surgido a partir da institucionalização das organizações nacionalistas. Com a morte do presidente Hindenburg em 1934, Hitler assumiu o poder absoluto tomando o título de Führer. Em 1937, proclamou-se comandante em chefe das Forças Armadas. Em 1938, a Áustria foi anexada pela Alemanha. O mesmo aconteceu com a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, e com o distrito de Memel, na Lituânia. Sua política expansionista logo resultou na ocupação do corredor de Danzig, um território sob a administração da Polônia. A resistência polonesa à cessão de territórios para a Alemanha e o aparente apoio dado pela França e pela Grã-Bretanha aos poloneses foram o estopim da Segunda Guerra Mundial. Desde 1º de setembro de 1939 até o fim de 1942, os exércitos da Alemanha controlaram praticamente toda a Europa e o norte da África. Somente com o esforço conjunto dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética e o apoio dos países ocupados pelos exércitos alemães e das demais nações aliadas, foi possível conter a onda expansionista germânica. A partir de 1943, Hitler percebeu que a situação piorava, mas conseguiu ainda prolongar a resistência de seus exércitos até maio de 1945. Hitler sofreu vários ataques enquanto esteve no poder. Um deles foi o atentado de 20 de julho de 1944, que quase conseguiu acabar com a vida do ditador. Hitler viveu os últimos anos da guerra isolado em seu bunker, emitindo ordens impossíveis de serem cumpridas enquanto os homens de confiança de seu partido tentavam governar os territórios ainda ocupados pelas tropas alemãs. Recluso em um esconderijo subterrâneo que mandou construir no jardim da chancelaria, Hitler viveu seus últimos dias em Berlim na iminência de ser aprisionado pelo Exército Vermelho. Em 30 de abril de 1945, depois de se casar com Eva Braun, sua amante de muitos anos, suicidou-se. A Alemanha ficou em ruínas e Hitler entrou para a história como o maior genocida de todos os tempos, responsável pela morte de milhões de soldados e civis, as grandes vítimas da guerra e da cruel política de pureza racial e de opressão. Aí tem uma ilustração aqui, gente, da propaganda da era nazista, né? Do regime nazista. E aí tem uma ilustração do Hitler. A propaganda era um instrumento indispensável para a disseminação da ideologia nazista. A figura de Hitler ocupava um lugar de destaque na propaganda do partido nazista, que divulgava imagens que pudessem atrair seguidores. Veja só. Sempre essas ilustrações assim, mostrando esses figurões como se fossem heróis, né? Ai, ai. Bom. Aí, na próxima leitura, tentar ler o capítulo 5 para vocês todinho, tá, pessoal? É isso daí. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima. Paramos na página 58, não é isso? Esse 58 não. 58, 59, página 60. É isso daí, muito obrigado a todos. Até a próxima. Falou.